Bom dia, caríssimos alunos. Espero que vocês estejam bem e muito animado para a aula de hoje, tá? Quero ver animação total porque o tema de hoje é um tema muito bom de ser estudado, tá? Hoje vamos falar sobre a história, sobre o processo de colonização do Brasil. Vamos aprender como ocorreu nesse processo de colonização, quantos anos durou, o que os portugueses encontraram, né, quando aqui chegaram, o que eles fizeram com os indígenas, e assim vai. Todo esse processo, né, de colonização do Brasil, vamos aprender na aula de hoje. Então, nosso tema está no capítulo 10 do livro didático, volume 3. Peguem, por favor, o livro didático e me acompanhem, por favor. Então, vamos lá. O nosso tema é colonização portuguesa na América. Eu trouxe um mapa para vocês aqui para explicar para vocês como ocorreu, né? Como que os portugueses chegaram aqui na América, como eles chegaram aqui no Brasil. Então vamos lá. Aqui nós temos o continente asiático, né? Temos a Ásia. Aqui nós temos o continente africano. Aqui nós temos o continente europeu. Temos aqui Portugal, a Espanha está aqui perto. Essa botinha aqui, para quem não sabe, é a Itália, tá? Temos aqui o continente americano, né? Aqui é a América do Sul, onde vamos focar hoje, nossa aula de hoje. E esse amarelinho aqui, né, é Portugal, como eu já falei. Então, nosso foco hoje, né, é Portugal, Índia e América do Sul. Então, vamos lá. Portugal aqui, ele tinha um interesse muito grande de encontrar o caminho, né, para chegar nas Índias. Na Índia, né? O que tinha na Índia que Portugal queria? Naquela época, né, o que dava dinheiro eram as especiarias, né? Podemos citar aí como especiarias o gengibre, a pimenta do reino, o cravo da Índia, açafrão, noz moscada e assim vai. Então, os portugueses compravam esses produtos dos genoveses e venezianos, que eram cidades que estavam, né, mais ou menos aqui, né, bem aqui pertinho aqui de Portugal. Então, os venezianos e genoveses vinham aqui na Índia, compravam as especiarias e vendiam, né, essas especiarias aqui para os europeus. O que acontece? Eles vendiam, né, por um preço mais caro. Por quê? Porque eles tinham comprado da Índia, então eles tinham que lucrar, né? Então acabava que eles vendiam de um preço mais caro. Então, como eles tinham um monopólio, né, do comércio das especiarias aqui no Mediterrâneo, então qualquer preço, né, que eles colocassem, as pessoas eram obrigadas a comprar. Então, Portugal, os comerciantes portugueses não estavam lucrando, né, com essas especiarias. Por quê? Porque eles compravam caro, né, dos venezianos e aí eles teriam, né, que vender por um preço muito caro. Então, assim, eles não estavam tendo muito lucro. Então, o que eles pensaram? Em encontrar uma rota alternativa, né, para chegar na Índia, já que eles não podiam passar por aqui, né, esse aqui é o mar Mediterrâneo, por aqui seria bem mais fácil, né, para os portugueses, né, bem mais perto para eles, se eles pudessem passar aqui, né, pelo Mediterrâneo e chegar na Índia. Mas por que eles não podiam passar por aqui? Porque, como eu já falei, né, os venezianos e genoveses, né, que tinham comércio, ou que tinham monopólio do comércio das especiarias aqui no Mediterrâneo, vocês acham que eles deixariam os portugueses passar por aqui e lá na Índia comprar as especiarias e eles perder venda? É claro que isso não iria acontecer. Então, os portugueses tinham que procurar um outro caminho, né, uma outra rota para chegar na Índia. O que eles vão fazer então? Eles vão começar, né, vão ser várias tentativas, né, as setinhas aqui estão mostrando, né, as tentativas dos portugueses em chegar na Índia. Então, eles tinham então que fazer o quê? Sair aqui, né, de Portugal, contornar aqui, né, o Cabo da Boa Esperança na África, para poder chegar na Índia. Né, vemos aqui, né, que foram várias tentativas, duas deu certo, inclusive, né, e daí tudo começou a dar certo. Em uma dessas alternativas, né, uma dessas tentativas, aliás, o que vai acontecer? Pedro Álvares Cabral, ele sai daqui, né, com uma embarcação de mais ou menos 1.500 pessoas, tá? Nessa embarcação tinha mais ou menos 1.500 pessoas, 1.500 homens. Entre esses homens, né, tinha nobres, tinha funcionários da corte, padres, marujos, soldados e degredados, tá? Então, se eles saíam daqui, tá? E vieram, rodaram, né? Segundo, né?
segundo a história, inclusive, né, que eles rodaram e acabaram chegando aqui na América do Sul, mais especificamente na Bahia, né, aqui em Porto Seguro. Então eles chegaram aqui em 1500, exatamente no dia 22 de abril de 1500. Então eles chegaram aqui, né, desceram do navio e tal, e foram então, né, ver a terra. Então aqui, quando eles chegaram aqui, eles pensaram que tinham chegado na Índia. Tanto é que eles colocaram o nome, né, dos nativos que aqui viviam de índio, né, porque eles imaginavam que tinham chegado na Índia, tá? Então por isso, né, que os indígenas aqui do Brasil têm esse nome, certo? Aí, depois de alguns dias, Pedro Álvares Cabral percebe que aqui não é a Índia, né, e sim uma nova terra. O que que ele vai fazer? Ele sai daqui, né, sai aqui de Porto Seguro, sai da Bahia e contorna aqui o Cabo da Boa Esperança e vai chegar na Índia, tá? Em 1500, então, né, o Pedro Álvares Cabral consegue chegar na Índia. Ele sai daqui, né, de Porto Seguro, aqui da América do Sul, no dia 2 de maio, né? Então, assim, foram pouquíssimos dias que eles ficaram aqui na América. Agora eu pergunto para vocês, será que foi algo planejado ou foi algo inesperado esse encontro dessas novas terras? Né? Eu, particularmente, eu acredito, né, que foi algo planejado, porque como que Pedro Álvares Cabral depois conseguiu contornar aqui o Cabo da Boa Esperança e chegar na Índia? Né? Então, assim, essa história, né, ela não está muito bem contada. Né? Então, assim, muitos historiadores acreditam, né, que foi planejado, né, que Pedro Álvares Cabral, eles saíram aqui de Portugal com a intenção, né, de chegar aqui realmente na América do Sul. Aí, então, quando o Pedro Álvares Cabral, né, seguiu para as Índias, a outra embarcação, né, de Gaspar Lemos vai retornar para Portugal e vai então, né, noticiar para o rei, né, que tinha encontrado uma nova terra. Até aqui tudo bem? Podemos seguir. Aí aqui nesse outro mapa, então, né, dá para perceber que ele sai aqui Lisboa, Portugal, saíram aqui, para em Porto Seguro, contornaram o Cabo da Boa Esperança, e aí chegaram aqui na Índia, né, onde tinham aqui as especiarias, né, aí dá para vocês perceberem as legendinhas, depois vocês pausam aí para olhar direitinho o mapa. Aí então, né, quando eles avistaram a nova terra, né, tinha lá aqui nós temos um trechinho, né, da carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão, né, que em toda a embarcação, né, tinha um escrivão, né, que eles que relatavam então para o rei o que estava acontecendo, o que eles tinham encontrado e assim vai. Aí então ele escreveu para o rei português: vendo do mar, o sertão nos pareceu muito grande, porque ao estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos a perder de vista. Quer dizer, né, que eles viram muita terra, né? Viram muita árvore, né, que chegava a perder de vista. Então quer dizer que a terra era muito grande, né? Até agora não podemos saber que haja aqui ouro, prata ou alguma coisa de metal ou ferro. Nem o vimos. Porém, a terra em si tem um ótimo clima, frio e temperado. As águas são muitas e findas, e esta terra é tão graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará em razão das águas que tem. Então, isso aí, né, é o relato de Pero Vaz de Caminha, né, para o rei português. Né, só falando aí coisas boas dessa nova terra. Então, apesar de não ter encontrado nem ouro, nem prata, nem metal, né, mas ele fala, né, que a terra era muito boa, o clima era muito bom, e assim vai. Aqui do lado nós temos aqui então, né, o marco de posse, né, da coroa portuguesa, né, que eles fixaram aqui então, para dizer que essa terra aqui, né, pertencia a Portugal. Então esse aqui é o símbolo, né, da coroa portuguesa. Vamos seguir mais. Aqui nós temos, inclusive tá lá na primeira página na página 18 também tem essa imagem, eu fiz questão de colocar para vocês. Então, quando Pedro Álvares Cabral, né, eles desembarcaram aqui nessa nova terra, como eles fizeram o quê? Foram celebrar uma missa, né? E essa obra é uma obra de Victor Meirelles, tá? Ela representa então, né, a missa celebrada
pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, em Porto Seguro, na Bahia, né? Foi a primeira missa celebrada aqui no Brasil, tá? Ela ocorreu no dia 26 de abril de 1500, que inclusive, né, foi um domingo de Páscoa, né? 4 dias depois do desembarque dos portugueses no Brasil. Então aqui nós temos, né, eles fixaram aqui, né, um cruzeiro. Olha a plateia. Aqui nós temos, né, vários indígenas, né? Eles estão aqui só observando, né? Eles estão observando o que está acontecendo, apesar de não estar entendendo. Por quê? Porque a língua dos portugueses era uma língua diferente, então eles não compreendiam o que eles estavam falando, mas eles estavam curiosos, né? Tava todo mundo aqui na plateia, né, para ver o que estava acontecendo. Aí então agora nós temos aqui, né, o período pré-colonial. Esse capítulo, né, ele é dividido, esse período, né, da colonização do Brasil é dividido em dois períodos, né, que é o período pré-colonial e o período colonial. O período pré-colonial, ele é chamado de pré-colonial porque foi um período antes da colonização. Nesses anos aqui, ó, de 1500 a 1530, Portugal não tinha interesse, né, na colonização do Brasil. Por que que ele não tinha interesse? Porque ele estava muito ocupado, né, com as especiarias da Índia. Né, ele só vai voltar os olhos aqui para o Brasil, né, para essa nova terra, quando as especiarias deixar de ser algo lucrativo. Então, quando isso acontece, aí ele vai então voltar os olhos, né, aqui para o Brasil. Por quê? Porque eles não tinham mais o que fazer, né, para aumentar a sua economia. Aí vai ser onde então eles vão começar a explorar nessa nova terra. Então aqui nós temos, né, o litoral do Brasil. E aqui, né, vocês podem ver que tem aí, né, vários indígenas cortando, né, as árvores na exploração aqui no caso do pau-brasil. Aí então, né, o período colonial, pré-colonial, ele durou de 1500 a 1530, tá? Então, durante esse período, durante então esses 30 anos, Portugal limitou-se a enviar para o Brasil expedições de reconhecimento e de defesa e iniciou a extração do pau-brasil. Então, pau-brasil, Então, nesse período aqui, né, como eu já falei para vocês, Portugal não tinha interesse de colonizar. Ele vai apenas enviar, né, algumas expedições, inclusive, né, foram 4 expedições que Portugal enviou para o Brasil. 2 tinham o objetivo de explorar, o objetivo de fazer o reconhecimento geográfico e verificar as possibilidades de exploração econômica da nova terra descoberta. Eles então mandavam o rei português mandou Gaspar de Lemos em 1501 e em 1503, né, Gonçalo Coelho, né, para verificar o que tinha na terra para que eles pudessem então explorar. Aí, o que eles encontraram? Pau-brasil. Para que serviu o pau-brasil? O pau-brasil, né, ele tinha 2 objetivos, né, que era para fazer a tinta, né, eles extraíam a tinta do pau-brasil, e o outro que a madeira, né, do pau-brasil era muito resistente, era madeira muito boa. Então, por isso que eles vão começar, então, a explorar o pau-brasil. E a outra expedição, né, foi expedições guarda-costeiras. Quem fez essa expedição, né, foi Cristóvão Jacques. Ele veio 2 vezes aqui para o Brasil, né? Uma em 1516, a outra em 1526. Essas 2 expedições tinham o objetivo de policiar o litoral e expulsar os contrabandistas. Aqui, né, dá para vocês perceberem aqui que eles estão expulsando aqui um navio, né? Professora, mas as pessoas tentaram invadir o Brasil? Sim, né? Nós temos aí a França, né? Que a França, Inglaterra e Holanda, né, que elas vão crescer o olho, né, para cima dessa nova terra. Elas vão querer explorar também aqui, né, o Brasil. E aí então quando Portugal vai começar a colonizar o Brasil, né, para não perder o território para outro país. Porque o único jeito de demarcar, falar assim que essa terra me pertence, era por meio, né, do processo de colonização. Mas o que é colonizar? Colonizar é vir morar, né? Então, se eles vão começar, os portugueses vão sair de Portugal e vão, né, começar a morar aqui no Brasil. Então, nesse período, eles vão começar o processo de colonização, certo? Aí, então, né, a primeira atividade econômica portuguesa no Brasil foi a exploração, né, do pau-brasil, como eu já falei. Eles começaram, então, a explorar o pau-brasil, e começaram então fazendo o comércio de madeira e de tintura, como eu falei para vocês,
Eles usavam então a madeira porque era muito resistente, né? E da árvore também, né? Extrair a tinta, né? Aqui dá para vocês verem uma. Aí aqui, ó, pau-brasil, tá vendo que ele era vermelhinho? Então, eles extraíam a tinta, né, do pau-brasil também. Aqui nós temos, né, os nomes populares do pau-brasil, Ibirapitanga e assim vai. Aqui temos duas árvores, né, dois pés de pau-brasil. Então, o pau-brasil, para a pessoa explorar o pau-brasil aqui no Brasil, ele tinha, né, que ter permissão da coroa portuguesa. Então, essa questão aí da pessoa receber autorização era chamado de estanco, né? Então, se não é estanco, quer dizer o monopólio régio exercido, né, por uma atividade econômica. Então, por exemplo, o rei português podia falar assim: ah, dá permissão para mim, né, explorar o pau-brasil. Só eu tinha permissão, não eram muitas pessoas que tinham permissão, tá, para explorar o pau-brasil. Então, isso era chamado de estanco, tá? Esse monopólio de alguma atividade econômica era chamado então de estanco. Aí que nós temos então, né, novamente, aqui o pau-brasil, e aqui nós temos então, né, esse homem aqui, né, que é chamado então, né, de Fernando de Noronha. Esse Fernando de Noronha aqui, né, foi o primeiro negociante português que obteve então autorização do rei português para explorar o pau-brasil. Ele que tinha um monopólio, né, sobre a exploração do pau-brasil aqui no Brasil. Quem então que explorava o pau-brasil? Quem cortava o pau-brasil? Quem cortava as árvores? Isso, né, era feito pelos indígenas, né? Eles que faziam esse trabalho pesado. Então, eles cortavam a árvore, carregavam, né, a madeira e levavam, então, né, bem para a costa, né? E depois eles colocavam nas feitorias, né? Que era o lugar onde eles guardavam a madeira. Por quê? Porque a pessoa que tinha autorização da coroa portuguesa para explorar o pau-brasil, ela tinha, né, ela tinha um acordo com a coroa portuguesa. Então, ela tinha que enviar, né, para Portugal alguns navios de madeira durante o ano, tá? Então, assim, para a madeira não ficar no relento, né, para poder perder tal, apodrecer, eles colocavam ela, né, numa feitoria, que era uma espécie de galpão, né, onde eles guardavam madeira para ela não apodrecer. Mas na frente, né, a gente tem aqui uma imagem, vocês vão ver. Aí então, né, a mão de obra indígena era feita por meio do escambo. Né? O que era o escambo? Basicamente era um tipo de escravidão. Né? Por quê? Porque todo trabalho que não é pago, né, com dinheiro, ele é trabalho escravo. Então nós temos aqui o escambo, né, era um tipo de relação de trabalho onde há troca de serviço ou mercadoria por outra mercadoria. O corte e transporte da madeira era feito pelos indígenas, que em troca recebiam bugigangas. O que os indígenas recebiam como pagamento pelo seu trabalho? Eram bugigangas. Vou dar só um exemplo para vocês. Um espelho, por exemplo. Né? Muitos indígenas recebiam um espelho, recebia aí uma enxada, uma arma para o trabalho, um machado também, né? Então, assim, eram coisas assim, bem simples, bem baratas que eles recebiam em troca, né, do seu trabalho. Era quase mesmo que um trabalho escravo, né? Aí aqui nós temos, né, temos aqui uma imagem, né? Aqui nós temos os indígenas, né, cortando a árvore. Aqui nós temos algumas amontoadas, né? E aí eles vão, então, aqui temos duas embarcações. Né? Certamente eles já vão começar a colocar nas embarcações para levar para Portugal. Aí aqui nós temos então as feitorias. Né? As feitorias eram o depósito que armazenava as toras de pau-brasil. Então, ao redor aqui, né, dessas feitorias, não teve, né, povoamento não teve povoamento, né? Então, assim, elas ficavam bem no litoral, então aqui os navios chegavam, encostavam aqui, eles pegavam a madeira, colocavam no navio, daí o navio retornava para Portugal. Que acontece, então? Né, durante esses 30 anos, basicamente, foi isso que aconteceu aqui no Brasil, né? Teve a exploração do pau-brasil, teve, então, né,
a questão de que Portugal não interessou, né, pelo Brasil nos primeiros anos, porque ele estava envolvido, né, com o comércio das Índias. Aí então, quando o comércio nas Índias vai deixar de ser lucrativo para Portugal, ele então, né, não tem outra alternativa a não ser então começar a colonizar nessa nova terra. Inclusive, né, eles vão encontrar muito ouro aqui no Brasil, tá? O que veremos, né, posteriormente nos próximos conteúdos. Vamos ficar por aqui, tá? Vamos só até aqui. Na próxima aula vamos falar um pouquinho, né, sobre como era a organização da política colonial aqui na colônia, tá? Agora já vai ser essa parte já vai ser a parte da colonização do Brasil, tá? Já vai ser depois de 1530, tá bom? Grande beijo e até a próxima.